Oi pessoal, nesse vídeo eu quero introduzir para você o conceito de limite no infinito. Para fazer isso, vamos considerar a seguinte situação. Você tem um paciente que foi medicado e você sabe que T horas depois que você injetou o remédio na veia dele, a concentração de remédio é dada por essa expressão aqui, C de T igual a 3T sobre 2T ao quadrado mais 8. O que nós queremos saber é o seguinte, o que acontece com essa concentração, com essa função C de T, quando T é muito grande, à medida que T cresce muito. Tá legal? Bem, não precisa ser um gênio da matemática para dar essa resposta aqui, né? Sei lá, 1000 horas, 1 milhão de horas depois que você injetou o remédio, é claro que essa concentração está muito perto de zero, porque como o remédio vai acabar dentro do seu corpo. Mas eu quero fazer isso de maneira matemática. Veja, e a ideia é você reescrever a sua função dessa forma aqui, ó. Aqui. O que eu fiz? Eu coloquei em cima e embaixo o t ao quadrado em evidência. Isso parece estranho, mas veja que está correto. Por exemplo, se você pegar o numerador, ficou t ao quadrado vezes 3 sobre t. Quando você faz essa conta, vai dar esse 3t aqui. Então está tudo certo. E a vantagem é que agora ó, eu posso cancelar esses dois termos t quadrado e olhar para a minha função com essa expressão aqui. 3 sobre t dividido por 2 mais 8 sobre t quadrado. E essa é boa de analisar. Por quê? Vamos ver o numerador. O numerador é 3 sobre t. O que acontece com 3 sobre t quando o t vai crescendo muito? Ora, o 3 está parado e você está dividindo 3 por um número que é cada vez maior. É claro que isso vai se aproximar de zero, percebe? Se o t for 10, depois de 10 horas, 3 sobre t dá 0,3. Se o t for 100, dá 0,03. E quando o t cresce, isso se aproxima de zero. O denominador, por sua vez, vai se aproximar de quanto? O 8 sobre t quadrado tende para zero, mas está somando 2. Então, o denominador se aproxima de 2. Então, essa fração inteira vai se aproximar de zero dividido por 2 mais zero, que é o que você esperava. Então, a maneira de escrever isso é essa aqui, ó. Eu estou dizendo, quando t cresce muito, t vai para mais infinito, c de t fica perto de zero. Tá legal? De uma maneira geral, se você tem uma função qualquer que está definida no intervalo desse tipo, ó, a mais infinito, eu vou dizer que o limite da função quando x tende para mais infinito é igual a L, quando acontece o seguinte, os valores da função f de x ficam próximos do número L, à medida em que o x vai ficando cada vez maior. Então o x vai passar de 1 milhão, de 1 bilhão, de 1 trilhão, a função vai se aproximando cada vez mais desse número L, ok? Do mesmo jeito você define o limite quando x tende para menos infinito. Então, nesse caso, o x vai andar para o lado esquerdo na reta real. Então, ele vai ficar menor do que 1 milhão, menor do que 1 bilhão, menor do que 1 trilhão, e a função vai se aproximar do número L. Tá legal? Esses dois limites aqui eu chamo de limites no infinito. Então, quando o x vai para mais infinito ou para menos infinito. Antes de exemplos, mais uma definição. Eu vou dizer que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico da função quando um dos limites no infinito, ou esse aqui quando x vai para menos infinito, ou quando vai para mais infinito, for igual a esse número L. Tá legal? Então, por exemplo, nesse desenho aqui, que a gente já estudou em slides anteriores, né? A gente estudou assíntotas verticais desse gráfico. Quais são as assíntotas horizontais dessa função? Por exemplo, você vê que a função desce aqui, ó, quando x vai para menos infinito, ela vai se aproximando do 1. Então, a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Pelo mesmo motivo, a reta y igual a 0 também é uma assíntota horizontal, porque quando x vai para mais infinito, a função vem descendo aqui nessa hipérbola e vai se aproximando de 0 lá, quando x vai para mais infinito. Tá legal? Perceba que uma função pode ter no máximo duas assíntotas horizontais. Essa aqui tem exatamente duas assíntotas horizontais. Uma no menos infinito, outra no mais infinito. Uma função que só tem uma assíntota horizontal é a do nosso remédio lá. A gente sabe que quando t vai para infinito, o limite é zero, fizemos essa conta. Portanto, a reta y igual a zero, que é o eixo aqui, é uma assíntota horizontal. Naturalmente,
Você não pode fazer o t ir para menos infinito nessa função. Por quê? Porque o domínio da função é o intervalo 0 infinito. O t não pode ficar negativo. Então, esse aqui é o exemplo de uma função que só tem uma assíntota horizontal, que é o eixo, né? Geometricamente, o que acontece é o seguinte, o gráfico ele vai descendo e vai se aproximando cada vez mais do eixo, ok? Vou finalizar com um exemplo importante, que é esse aqui, ó. Se n é um número natural, então o limite, quando x tende para infinito, de a sobre x elevado a n é igual a zero. Então, o que está acontecendo? O a está parado, tá bem? E esse denominador está ficando cada vez maior, percebe? Porque o x fica grande, quando eu elevo a uma potência natural, fica maior ainda. Então, esse limite deve ser zero. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha de que esse fato é verdade. Para simplificar, eu vou considerar o a igual a 1, tá? Só para simplificar. Então, veja. Eu estou falando que quando o x é grande, o limite dá zero. Isso quer dizer o seguinte, que a distância do 1 sobre x elevado a n para o zero fica pequena quando o x é grande. Ora, quem é essa distância? É esse módulo aqui, percebe? O módulo de 1 sobre x elevado a n menos zero é a distância desse número 1 sobre x elevado a n para o zero. E eu estou falando que isso é pequeno. Se é pequeno, isso fica menor do que qualquer número que eu escolher, que eu estou chamando de epsilon. Você poderia escolher epsilon igual a 2, por exemplo, se quisesse. Agora, é sempre verdade que essa distância fica menor do que 2 ou de epsilon? Bem, nem sempre. Isso vai ser verdade quando x for grande. Quão grande? Olha, é só fazer a conta, percebe? Daqui você chega nessa expressão aqui facilmente. Basta passar o x elevado a n multiplicando e o epsilon dividido. Mas essa expressão é equivalente a dizer isso aqui, ó, que o x é maior do que 1 sobre epsilon elevado a 1 sobre n. Então, essa cadeia de equivalências diz o seguinte, a distância de 1 sobre x elevado a n para o zero fica menor do que qualquer número epsilon que eu escolher, desde que o x fique maior do que esse cara aqui, ó, que é grande. Então, por exemplo, veja, quanto menor for o epsilon, maior tem que ser o x. Se o epsilon for 1, você substitui 1 aqui, x maior do que 1. Então, sempre que x é maior do que 1, a distância do 1 sobre x elevado a n para o zero é menor do que 1. Agora, se o epsilon for se aproximando de zero, ou seja, se você quiser que fique mais perto, o x vai ter que ficar maior, porque essa expressão aqui, ó, ela vai ficando grande quando o epsilon se aproxima de zero. Ok? Na verdade, de uma maneira geral, vou colocar o resultado que vale, é o seguinte. O a sobre x elevado a n, tanto quando o x vai para mais infinito, quanto quando vai para menos infinito, sempre dá zero, tá? Esse é um limite importante que a gente vai usar nos nossos próximos encontros, onde faremos alguns exemplos de como calcular esses limites no infinito, tá legal? Eu encerro por aqui, já ficou um pouco grande, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.